bom, crianças? Sou a professora Verônica e estamos aqui para mais uma aula de matemática para o segundo ano, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre composição e decomposição. Mas antes, vou apresentar aqui o nosso parceiro, Everton. Deixa eu ver se eu aponto direitinho isso. Só assim ele fica menor do que eu. Só desse jeito, né, Everton? Vamos lá para a nossa aula? Olha aí. A gente vai falar sobre composição e decomposição mexendo com aquilo que todo mundo gosta. Dinheiro. Quem sabe falando de dinheiro facilita o raciocínio, clareia as ideias. E para falar em clarear, nós temos aqui a nossa coleguinha Catarina. Vocês conhecem Catarina? Existe uma situação aí que nós vamos analisar junto com Catarina, tá certo? Vamos conhecer qual é a situação de Catarina? Olha aí. Catarina tem 3 porquinhos, 3 cofrinhos, que são porquinhos, onde ela guarda as economias dela. E aí, vocês estão fazendo as reservas de vocês? Tem um lugarzinho que vocês guardam o dinheiro de vocês? Catarina tem. E é nesses porquinhos, nesses 3 porquinhos. Em cada porquinho, ela coloca uma cédula diferente. Em um porquinho, ela coloca cédulas de 100, outro porquinho, ela coloca cédulas de 10 e outro porquinho, ela coloca moedas de R$1, tá certo? Então, são 3 porquinhos que ela tem. Olha aí, quanto será que Catarina tem? Vamos observar? Nós temos aí, ó, as cédulas, o espaço para as cédulas de 100, de 10 e as moedas de R$1. E eu trouxe aqui o dinheirinho de Catarina. Olha aqui o dinheirinho de Catarina em cima da mesa. Coloquei as cédulas de R$100, tá certo? Depois vamos contabilizar aqui. Vou colocar as cédulas de R$10 e as moedas de R$1. Nós temos aqui as moedas de R$1, tá certo? Para que a gente possa contabilizar aí, ver, ajudar a Catarina a saber quanto ela conseguiu guardar das economias dela, tá certo? Então, vejam só, olha aqui as cédulas de R$100, tá certo? Então, nós temos aqui um padrão onde nós iremos contar de 100 em 100. Lembra a sequência numérica? Então, vamos contar 100, 200, 300, 400, 500. Como estamos falando de dinheiro e a nossa moeda aqui no Brasil é real, vamos falar R$500, tá certo? As de R$10, nós temos aqui, olha, a cédula de R$10. Estão vendo? Então, nós temos 2. Então, o padrão aqui é contar de 10 em 10. Então, 10, 20. E agora, as moedas de R$1. Já que são de R$1, nós iremos ter o padrão aqui de contar 1 por 1, tá certo? Vamos contar, vamos juntos? R$1, R$2. Veja, aqui eu falei R$1 porque eu estou tratando só de uma moeda. R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7, R$8, R$9. Então, vejam só, a partir de R$2 em diante, eu já falei no plural. Por quê? Eu estava tratando de mais de uma moeda de R$1, por isso que eu falava reais, né? E contamos aqui um todo de R$9, tá certo? E ali no nosso quadrinho a gente vai colocar quantas nós temos de cada cédula moeda, ok? Vamos lá? Olha só, as moedas nós contabilizamos que ela tem R$9 ou 9 moedas, tá certo? As cédulas de 10, nós temos só 2, apenas 2. Então, vou colocar ali o total de cédulas de R$10. E o total de cédulas de R$100, nós temos 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha ali, cédulas de R$100, nós colocamos no nosso quadrinho 5. Em total de 5 cédulas, tá certo? Agora que nós organizamos, vamos escrever
a resposta, né? O que nós encontramos como resposta? Quanto Catarina tem? Né? Então, Catarina tem R$ 529. Eu estou tratando de dinheiro, estou tratando do nosso dinheiro, então vamos falar real no final, que é a nossa moeda. E como eu não estou falando só de R$ 1, estou falando de 529, então eu digo no plural. Reais, 529 reais, tá certo? Olha aí. E na adição, como é que nós podemos fazer isso? Saber o quanto Catarina conseguiu economizar. Nós temos aí a estrutura, né? Se nós precisamos saber o todo, o total, então nós temos a ideia aí de adição. Por isso o sinal de mais ali azulzinho com fundinho branco, tá certo? Coloquei também, tive a preocupação também de colocar as ordens para poder, na hora, eu prestar atenção nessas ordens e colocar quem é unidade embaixo da unidade, quem é dezena embaixo da dezena, quem é centena embaixo da centena. Então, cada um na sua casinha, tá certo? Cada um na sua ordem. Olha aqui. Unidade, dezena, centena. Na hora de colocar, eu vou organizar bem direitinho, deixando cada um na sua ordem, tá certo? Primeira coisa que nós iremos fazer é começar da unidade. Nós começamos a preencher de trás para frente, para não cometer nenhum erro, porque o que pode acontecer na adição é ficar alguma ordem vaga na frente, viu, crianças? E não atrás, tá? Não pode ficar nada aqui vazio aqui atrás, já que nós estamos começando pela unidade, a preencher pela unidade, tá certo? Olha só, o zerinho, outro zerinho e o 5. Então, a gente está tratando aí das cédulas de R$ 100. Foi a que deu um total de 5 cédulas de 100, então nós temos aí 5 centenas. A gente pode associar o nosso material dourado, tá certo? Olha aqui. Eu tenho aqui 5 centenas. Vejam. 3, 4, 5 centenas. Tá certo? Então, nós temos 5 centenas. Agora, a gente vai voltar a preencher lá a estrutura da adição e vamos continuar com o outro númerozinho. Vamos começar novamente da unidade, aí o zerinho e o 2. Quem foi que deu um total de 2 cédulas? Foi o 10, não é? Então, nós temos ali 20, tá certo? E, por fim, 9 unidades. Olha aqui, 2 dezenas, que são as barrinhas, 2 dezenas e 9 unidades. Olha aqui, 9 unidades. Tá certo? Então, nós conseguimos aí preencher toda a estrutura da nossa adição. Lembrando que o sinal de mais é o sinal da adição e é uma cruz. Não posso deixar deitado. Se ficar deitado, vai virar uma multiplicação, tá certo? Então, tem que ficar em pezinho. É uma cruz. Aí, vamos agora fazer a soma. Começando pela unidade, 9 unidades, né? Aqui eu não tenho nenhuma unidade, o zero é a ausência de quantidade, nós temos apenas 9. Depois, 2 dezenas e em seguida 5 centenas. Totalizamos aqui, olha, quem é que eu chamo aqui? Eu estou na centena, como é que eu chamo 5? O 5 eu chamo de 500. O 2, como é que eu vou chamar? Ele está na dezena, eu conto 10, 20, 30, então eu chamo de 20, 529, tá certo? Outra forma também é de fazer assim, nós estamos aí decompondo, desmontando o número, tá certo? Desmontar, decompor, eu brinco dizendo que a gente está desmontando o número para a gente ver ele melhor.
ver o que tem ali nele, tá certo? E nós temos aí, olha, 500 mais 20 mais 9, 529, tá certo? Agora a gente tem aí esse quadrinho aí para exercitar essa decomposição, mas também dizer quanto nós temos aí de cédulas de 100, de 10 reais e moedas de R$1, tá certo? Olha só, o 19, como é que ficou o 19? Não temos nada de 100, tá certo? Nós temos apenas uma cédula de 10 no 19 e 9 moedinhas de R$1. Então, a decomposição fica 10 mais o 9, tá certo? Para formar o número 19. O 37. Nós estamos aqui, ó, 37. Eu chamo o 3 de 30. Se eu chamo o 3 de 30, eu estou na casa da dezena, eu estou na notinha de 10 reais. Como é que eu formo 30 com 10 reais? 3 notinhas, né, de 10 reais, não é isso? Então, 3. O 7 fica aqui nas moedinhas de R$1, porque se eu passar de 9 já não é mais R$1. Eu vou ter ali 10 reais, né, se eu passar de 9. 7. Então, ficaria como a nossa decomposição? 30 mais 7, tá? No 82, olha aqui, o 82. Nos 100 reais, eu não tenho nenhuma cédulazinha de 100 reais, eu ainda não cheguei no 100, tá? Eu não digo cento e alguma coisa, eu não vou ler assim o número. Eu leio ainda como 80, ainda estou na família da dezena. Eu digo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, o 8 está aqui nas cédulas de 10 reais e o 2 nas moedinhas de R$1. Então, eu tenho aqui na decomposição 80 mais 7. E aí, assim, eu tenho 87, tá certo? E nós temos agora, finalmente, aparecendo aqui a cédulazinha de R$1. Porque aqui no número eu chamo 148. Veja, preste atenção na minha leitura. Na minha própria leitura, dá para a gente ter uma ideia de decomposição, de desmonte do número, de desmontar o número. Eu leio 148. Cada algarismo aqui eu chamo de uma forma diferente, por conta da ordem onde ele se encontra, tá certo? Então, nós temos aqui 100. Quem é que eu chamo de 100? É justamente quem está com a cédulazinha ali de 100 reais. Então, eu tenho um 1 como 100, tá certo? Temos o 4, que eu chamo de 40, então eu formo 40 como? Com 4 cédulas de 10 reais. E o 8, que eu simplesmente chamo de 8, ele é o único que não muda o nome. Eu até já falei para vocês, já dei essa dica para vocês, aquele que não muda o nome quando eu leio o número é justamente a unidade. Então, nós temos aqui R$1. E R$1 a gente pode comparar os cubinhos da unidade, tá certo? 8. Então, nós temos 100 mais 40 mais 8. Eu desmontei ali os valores, né? Eu tenho a notinha de 100, 4 notinhas de 10 e 8 moedinhas de R$1, ok? E, por fim, 291. Então, olha aqui, ó, 200. Então, obviamente, eu vou ter 2 notinhas de 100. 9 notinhas, 9 cédulas de 10 reais e uma moedinha de R$1. Então, 291. Mostra aí, eu junto com a tela para poder, para poder não esconder um, que Everton estava escondendo um. Everton é teimoso, né, Everton? Tô brincando. Então, vamos lá. Olha aí, vamos fazer uma revisão basiquinha. O que a gente recordou aqui? Mas de uma forma diferente, usando dinheiro. A gente brincou aqui com as cédulas, né? Decompomos, compomos também, entendemos ali a compreensão de como é que os valores se montam, tá certo? Separamos as cédulas, para poder a gente ter essa noção de decomposição, de desmonte, e vimos que a adição, ela faz parte dessa questão aí da composição e decomposição, né? Quando a gente vai compor um número,
Então, nós estamos ali juntando. Então, é a ideia de adição. Eu já dei algumas palavrinhas para vocês como dicas, como dica de como a gente identificar qual é a operação ali que está sendo trabalhada. Então, quando a gente fala em juntar, eu estou tratando da adição. Então, essa palavra juntar, reunir, total, dá a ideia de adição, tá certo? Olha o desafio aí. Com o uso do dinheiro, foca na tela. Com o uso do dinheiro, formamos números e escrevemos a decomposição, tá certo? Com o uso do dinheiro, represente um número, você assim estará decompondo. Com o uso do dinheiro, vocês vão pegar algum dinheiro aí em casa, tá certo? Na casa de vocês, para poder ver como é que vocês podem fazer aí, montar um número, tá certo? Mas ao mesmo tempo que vocês vão estar pegando essas cédulas, vocês vão estar tendo essa noção aí de decomposição, tá certo? Olha aí o template para os professores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos, tchau, tchau.